Olá, você vai ver no programa de hoje: tecnologia transforma fazendas em laboratórios a céu aberto. Ajudam a resolver vários problemas, incluindo no campo, que é o que a gente está fazendo agora. Mercosul e União Europeia fecham um acordo histórico de livre comércio que pode representar aumento do PIB brasileiro de quase R$500 bilhão em 15 anos. A safra paranaense de grãos deve chegar a 37 milhões de toneladas. O volume é 6% maior que na safra anterior. Em Araraquara, na região central do estado de São Paulo, o processamento de cana-de-açúcar teve uma redução de 24% nos 3 primeiros meses dessa safra, em comparação com o mesmo período da safra anterior. O espumante do sertão nordestino vira xodó de apreciadores do Brasil e do exterior pelo padrão de qualidade internacional, aroma e sabor. O consumo de espumante nos últimos 2 anos ele aumentou em torno de 30%. O espumante do sertão nordestino ganha fama pela alta qualidade, aroma e sabor e disputa atenção com os fabricados no Rio Grande do Sul, que estão na lista dos melhores do mundo. O repórter Bruno Faustino e o cinegrafista Alex Miranda foram conhecer por que o espumante do Nordeste tem conquistado cada vez mais consumidores. Aroma marcante, intenso, fresco. Assim é o espumante do sertão. Quem chega à fazenda Ouro Verde, no interior da Bahia, não imagina que em meio ao sol forte e à caatinga típica da região, é possível produzir uva o ano inteiro. Aqui é possível porque nós temos o privilégio de ter o Rio São Francisco aqui, que dá água em abundância, e isso é o que é necessário para se produzir uva. O pessoal geralmente tem a visão que vai chegar aqui e vai encontrar tudo seco e um flagelo, e pelo contrário, aqui a riqueza é muito grande graças à água do Velho Chico. O trato cultural dessa planta é diferente da uva produzida lá no Rio Grande do Sul, por exemplo? Sim, porque aqui a gente está em condições totalmente diferentes. Então, tanto a questão do manejo na planta como o controle de praga e doença, ele é diferenciado. O sol, que aparentemente parece um problema, tornou-se, na verdade, um aliado dos produtores. Para a uva é essencial você não ter excesso de umidade na fruta e na planta. O que precisa é água para alimentar a planta. Grande parte do sucesso das uvas do Vale do São Francisco está no sistema de irrigação das videiras. Este aqui, por meio de gotejamento, que garante que a planta reponha toda a água perdida de um dia para o outro. Aqui são produzidas uvas de vários tipos, que proporcionam a fabricação de espumantes variados. Aqui nós temos a uva Itália, que por ter seu sabor moscatel, ele vai dar o produto que é o principal aqui da vinícola, que é o espumante moscatel. A gente tem a tinta Syrah, que ela é responsável pelos nossos vinhos tintos secos, e também o Chenin Blanc, que ele é responsável por ser a base para os nossos espumantes Brut, Demi-Sec e Rosé. Aliás, nos últimos anos, tem aumentado a procura pelos espumantes produzidos no país. O consumo no Brasil como um todo, ele vem aumentando ao longo dos anos. E o consumo de espumante, nos últimos 2 anos, ele aumentou em torno de 30%. E isso para a gente aqui é muito importante, já que 80% da nossa produção é voltada para espumante. E os do Nordeste seguem padrões internacionais de qualidade. Graças a esse know-how, os espumantes do Vale do São Francisco buscam o reconhecimento de originalidade. Ele tem um sabor e um aroma que é inconfundível.
para poder mostrar para o Brasil e para o mundo que apresentar a região do Vale do São Francisco e mostrar o diferencial que ela tem em relação às outras regiões. Ganhar novos mercados, atrair mais apreciadores, são os desafios dos produtores de uva do sertão brasileiro. Está em teste aí novas variedades com características diferentes das que nós produzimos e também novos rótulos aí devem ser lançados com combinações diferenciadas de espumante, que deve estar trazendo aí frescores e aromas diferenciados aqui do Vale do São Francisco. O Rio Grande do Sul é o maior produtor de espumantes do Brasil, responde por 85% do mercado. Nos últimos anos, os espumantes brasileiros receberam mais de 1.700 prêmios. E veja a seguir as principais notícias do campo desta semana. A safra paranaense de grãos deve chegar a 37 milhões de toneladas. O volume é 6% maior que na safra anterior. Confira agora as notícias do campo que foram destaque nesta semana. A safra paranaense de grãos deve chegar a 37 milhões de toneladas. O volume é 6% maior que na safra anterior. Os dados foram divulgados pelo Departamento de Economia Rural da Secretaria de Estado de Agricultura e do Abastecimento. O incremento se deve principalmente à produção de milho. A área plantada deve somar 9,8 milhões de hectares, 1% a mais que na safra passada. Em Araraquara, na região central do estado de São Paulo, o processamento de cana-de-açúcar teve uma redução de 24% nos 3 primeiros meses dessa safra, em comparação com o mesmo período da safra anterior, de acordo com dados da Canasol, que é a Associação dos Fornecedores de Cana de Araraquara. Em 2018, nesse mesmo período, as usinas aqui da região já tinham processado mais de 10 milhões e meio de toneladas de cana. Até agora, a produtividade está em pouco mais de 8 milhões e 100 mil toneladas. Mas a safra deste ano começou um pouco mais tarde, cerca de 15 dias depois. Além disso, o clima, com um período maior de chuvas, também contribuiu para essa queda na produtividade. O abacaxi é visto pela Emater de Rondônia como cultura com grande potencial de expansão. É por isso que incentiva a agricultura familiar, através de projetos, a reverter o cenário de importação, já que o Brasil consome mais frutas de outros países do que as produzidas aqui mesmo. O clima de Rondônia, favorável o ano inteiro para a produção, fez com que a fruta se tornasse a segunda mais cultivada em todo o estado. Em 2017, foram mais de 2 milhões de abacaxis colhidos. Após 20 anos de negociação, o Mercosul, formado pelo Brasil, Argentina, Paraguai e Uruguai e 28 países da União Europeia, fecharam um acordo de livre comércio. O tratado histórico irá permitir que diversos produtos, como suco de laranja, frutas e café solúvel, sejam comercializados entre os países do bloco com tarifa zero. Segundo projeções do Ministério da Economia, o acordo vai representar, em 15 anos, um aumento do PIB brasileiro de até 125 bilhões de dólares, em torno de 480 bilhões de reais. As exportações brasileiras para a União Europeia vão ganhar mais de 100 bilhões de dólares, 380 bilhões de reais até 2030. O Mercosul e a União Europeia representam juntos cerca de 25% do PIB mundial em um mercado de 780 milhões de pessoas. A ministra da Agricultura, Tereza Cristina, participou da reunião que formalizou o acordo em Bruxelas, na Bélgica. O famoso acordo Mercosul-União Europeia, um acordo que levou 20 anos até chegar a esse momento. Eu espero que ele seja benéfico para o nosso país e principalmente para a nossa agricultura. Ela também havia se reunido com autoridades da Comissão Europeia. Tereza Cristina destacou que o Brasil exporta alimentos para 160 países. No ano passado, só para a União Europeia, as exportações brasileiras somaram quase 14 bilhões de dólares, mais de 52 bilhões de reais.
O novo diretor-geral da Agência das Nações Unidas para Alimentação e Agricultura, a FAO, Kyu Dong-gil, pretende priorizar políticas para erradicar a fome e a pobreza, investir no desenvolvimento digital das áreas rurais e no melhor uso da terra na produção agrícola. Ele foi eleito há uma semana e vai ficar no cargo até julho de 2023. Substitui o brasileiro José Graziano da Silva, que estava na função desde 2012. A ministra da Agricultura, Tereza Cristina, que participou da conferência da FAO em Roma, disse que a expectativa é de mudanças. Nós esperamos o quê? Uma FAO mais moderna, que discuta principalmente como matar a fome do mundo, mas usando muita tecnologia e aproveitando também a tecnologia tropical do Brasil, da nova agricultura tropical, para poder acabar com a fome mundial. Durante discurso, a ministra defendeu o fim do protecionismo dos países desenvolvidos e medidas para que nações pobres possam fortalecer setores agrícolas e destacou o papel dos agricultores familiares na erradicação da fome global até 2030, meta das Nações Unidas. Segundo a FAO, 821 milhões de pessoas ainda passam fome no mundo. Vamos ver agora o comentário do engenheiro agrônomo Chico Graziano. Quando a FAO, que é a Agência de Agricultura e Alimentação da ONU, quando ela foi criada, logo após o final da Segunda Guerra, o grande drama da humanidade era a fome. Naquela época, a população mundial era de 2,5 bilhões de habitantes, em 1950. E se esperava que ia ter uma explosão populacional, o que realmente aconteceu. Entretanto, quando nós olhamos hoje o que aconteceu com a fome, o que nós percebemos? A própria FAO, em seus relatórios, mostra que 500 milhões de pessoas passam restrições alimentares no mundo de hoje, não propriamente porque falta comida, mas porque elas vivem em regiões de conflitos, de guerras entre povos, de tal forma que o alimento não chega à mesa das pessoas. Hoje nós somos 7,2 bilhões de habitantes e, entretanto, a fome caiu na civilização. Qual foi a mágica? Chama-se modernização tecnológica da agricultura. Esta foi a época da Revolução Verde, que começou em 1960, com as novas variedades híbridas, melhoramento genético, os fertilizantes, a mecanização, novos defensivos agrícolas. A produtividade rural cresceu tanto que foi capaz, sim, de abastecer a população. E em 1970, o engenheiro agrônomo Norman Borlaug recebeu o Prêmio Nobel da Paz pela contribuição que ele deu e que a agricultura deu para a alimentação dos povos. O maior desafio da FAO agora não é mais enfrentar a fome, mas sim enfrentar a obesidade das pessoas e, junto com ela, o desperdício de alimentos que está acontecendo no mundo. É incrível como mudou a situação. Há 50, 60 anos o problema era a fome. Hoje, existe um problema grave que afeta a saúde das pessoas através da obesidade. Vejam os números. Segundo a própria FAO, no Brasil, existe 3,4 milhões de pessoas que passam restrições alimentares, fome. E, entretanto, já são 33 milhões de obesos que vivem no Brasil. A alimentação saudável. Esta é a agenda da FAO dos tempos de hoje. Esta é a agenda que o chinês, que acabou de assumir a FAO, vai ter que comandar. Como garantir alimentação saudável, proteína pura, alimento de boa qualidade para a humanidade. A agricultura apoia essa agenda. Veja a seguir como a tecnologia ajuda na solução de problemas do campo e aumenta a produtividade da agricultura. Não saia daí, voltamos já. A tecnologia rural tem mudado a imagem do campo. Equipamentos de última geração aumentam a produtividade e vem transformando o dia a dia do produtor rural, que está cada vez mais conectado ao futuro. A equipe do Agrocultura foi até Jaguariúna, no interior de São Paulo, acompanhar o trabalho desenvolvido por pesquisadores em uma das unidades da Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária, a Embrapa. O
que você está vendo não é apenas um cafezal, e sim um grande laboratório a céu aberto. Esse laboratório em céu aberto que você está vendo aqui, a gente deu o nome de sítio IoT. O que seria o sítio IoT? IoT vem do inglês Internet of Things, Internet das Coisas. Internet das Coisas, você captura dados a partir de cada objeto, de cada ponto de interesse. Então, é uma nova realidade em que você está capturando dados de plantas, de animais, do meio ambiente, de várias coisas diferentes, e você combina esses dados em ferramentas que ajudam a resolver vários problemas, incluindo no campo, que é o que a gente está fazendo agora. Estamos em Jaguariúna, interior de São Paulo, em uma das unidades da Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária, Embrapa. Aqui, pesquisadores estudam a ferrugem do café. A ferrugem do café é uma principal doença do cafeeiro, é causada por um fungo, né? Um fungo que a gente chama de parasita obrigatório, né? Ele precisa do tecido vivo, do hospedeiro vivo, para poder se desenvolver. E em casos severos, quando a doença tem condições favoráveis para a sua ocorrência, ela pode causar uma desfolha muito grave no cafeeiro. E isso vai afetar, né, consequentemente, a produtividade do café. Esse é o resultado da ferrugem no cafezal. Ela atinge toda a planta, atrapalha o desenvolvimento, a formação dos grãos. A doença é uma das mais antigas e permanece até hoje nas lavouras do Brasil. Como é que estão as pesquisas para desenvolver soluções para esses problemas, Kátia? A pesquisa está focada bastante, né, essa nossa pesquisa, no controle preventivo. A gente saber quando que tem condição favorável para ela correr. E a gente já sabendo de antemão que condições são essas, a gente entrar com uma medida de controle preventiva que é muito mais barata e muitas vezes eficaz, mais eficaz do que um controle curativo. Anos atrás, isso seria impossível. Seria, porque hoje a tecnologia tem ajudado os pesquisadores a chegarem a resultados importantes. É difícil a gente imaginar que um dia essa doença vai acabar, mas a tecnologia está ajudando muito a você conseguir fazer um controle mais adequado, um controle usando menos químicos, causando menos danos ao ambiente e ao mesmo tempo protegendo as plantas para que elas consigam produzir o máximo que elas conseguem. Nós já trabalhamos aqui com impacto de mudanças climáticas, impacto do aumento do CO2 no cafezal, né? Trabalhamos com a parte de solo também, né? Então a gente tem vários resultados em relação a café. Em relação à doença, a gente verificou nesse estudo de impacto de aumento de CO2 que o aumento do CO2, né, que é previsto, né, futuramente com o grande cenário de mudanças climáticas, que não tem efeito na ferrugem do café. Então a gente pode continuar pesquisando, né, a ferrugem do café, que a gente não vai ter alteração na ocorrência em função das mudanças climáticas. Seria possível chegar a todos esses resultados com a tecnologia que se tinha lá atrás, sem essa tecnologia de ponta de precisão que se tem hoje? Não, de jeito nenhum. Acho que a tecnologia avançou bastante, né? A informação, a comunicação entre as pessoas aumentou e a gente está aproveitando esse aumento dessa comunicação, né, dessa tecnologia, para a gente poder utilizar como ferramenta para o nosso estudo chegar realmente ao produtor. A experiência dos pesquisadores divide espaço no cafezal com a juventude. O Caio e o Renan são parceiros do projeto. Eles tiveram a ideia de criar uma empresa para resolver problemas do homem do campo. A AgroSmart, a gente coleta, monitora o campo em tempo real, lavoura, né? Então, usando sensores, a gente integra também dados de outras fontes, com o objetivo de gerar recomendação para o produtor rural, né? Então, com isso, ele troca a intuição pela certeza, com informações reais e que estão no campo, para que ele consiga reduzir custo, aumentar a produtividade e qualidade da produção. No meio do cafezal, eles instalaram sensores que captam dados como a quantidade de água armazenada nas folhas, fator importante para a incidência da ferrugem. As demandas do produtor elas são muitas, né? E também até a dinâmica da doença em si é uma dinâmica difícil de trabalhar, porque ela é muito avassaladora e ela causa muitos prejuízos, né? E a união de diversos especialistas, PhDs e técnicos também, e junto com o produtor para definir exatamente quais seriam as principais soluções, né,
para serem aplicadas, isso facilitou demais. Então, essa parceria com a Embrapa ela foi muito produtiva. Caio, que tipo de dados a gente consegue extrair a partir desse equipamento? Então aqui a gente está monitorando localmente, né, dados como, por exemplo, velocidade e direção do vento, chuva, temperatura e umidade do ar, radiação solar e também umidade do solo. Qual que é a importância de ter esses dados em mãos? É a partir da coleta de dados localmente, que nem a gente está fazendo aqui, que a gente consegue trabalhar esses dados para gerar inteligência e recomendações para o produtor rural. A gente, como uma instituição de pesquisa, a gente consegue fazer pesquisas de ponta, mas a gente muitas vezes não consegue levar isso para o final, para o produtor, para a ponta final. E as startups, a maioria delas é composta por gente muito jovem, por gente com muita energia, que acabou de se formar, que tem vontade de resolver esses problemas práticos, então é uma parceria extremamente importante. A AgroSmart é uma delas, mas a gente tem parceria com outras startups e a gente pretende que isso seja intensificado no futuro para que a gente consiga, unindo esforços, consiga resolver muitos problemas que ainda afetam o nosso campo. Essa parceria é fundamental para a gente ver nossos resultados, né, na mão do produtor, que é o nosso público-alvo. Todos os dados coletados na lavoura são enviados para uma central e estão disponíveis para o produtor num aplicativo de celular. Graças ao trabalho, os primeiros resultados já começaram a aparecer. Hoje é possível prever a doença com 7 dias de antecedência. A ideia é exatamente essa, você conseguir antecipar o problema para ter tempo de ação e para fazer o manejo correto e adequado, seja a aplicação de fungicida, seja no próprio monitoramento em campo, né? Isso auxilia o produtor e ajuda muito na tomada de decisão e faz com que ele economize e tenha uma maior produtividade. Os resultados eles dependem de cultura, região, sistema, né, do manejo também, mas eles variam, por exemplo, economia de até 60% de água, 40% de energia, redução no uso de fertilizantes em aplicações também. Então, basicamente, redução de custo, aumento de produtividade e melhoria da qualidade da produção. E não acabou não. Outra forma de monitorar a lavoura vem lá do alto. O que os drones conseguem fazer, os VANTs, né, é obter imagens numa resolução muito maior, uma frequência muito maior. Ao invés de você, por exemplo, depender de uma imagem de satélite, que às vezes pode estar sombreada por uma nuvem, você perde o dado daquele dia, com os VANTs você consegue ter uma resolução muito maior, uma resolução de às vezes 1 pixel por centímetro ou menos do que isso, então imagens de altíssima resolução, você está voando abaixo das nuvens, então você sempre consegue uma boa captação de imagens. Isso te ajuda em monitoramento diverso, praga, contagem de stands e dependendo da cultura tem várias informações agronômicas que são de interesse. Aliás, a Embrapa realiza pesquisas na agropecuária com drones há muitos anos. Na Embrapa nós iniciamos na década de 1998, na época de 98, próximo, porque nós já tínhamos uma demanda muito grande, a gente já ia para campo com uma torre de filmagem e uma câmera, né, para poder monitorar o crescimento das culturas nas pequenas parcelas de pesquisa da Embrapa. E aí a gente vislumbrou que a área, na verdade, já tinha na área militar tecnologia que pudesse ampliar esses nossos horizontes. Então nós iniciamos aí testando o uso de aeromodelos e depois disso, com o avanço da tecnologia, né, nós estamos hoje aí com uma frota diferenciada para aplicar no campo. No Centro de Pesquisa de São Carlos, interior paulista, é possível encontrar drones diferentes para obtenção de dados distintos. Tem 2 pontos importantes para definir um modelo, basicamente o tamanho da área que você vai monitorar e o tipo de sensor que você vai levar. E o tipo de sensor está diretamente ligado ao que você quer monitorar. Nós temos aí basicamente 20 anos de pesquisa. O que já foi possível constatar a partir da utilização desses equipamentos, do veículo aéreo não tripulado, os VANTs? Bom, em primeiro lugar, constatar que o drone veio para ficar e ele é um ajudante muito grande aí para o produtor, porque ele fornece informações ricas aí. Aquela história do produtor, antes ele estava acostumado a olhar pelo lado da sua caminhonete, nos carreadores da fazenda, e ter uma noção, um sentimento de que a produção estava indo bem ou mal.
Olhando por cima e vendo com precisão, isso tornou assim, uma ferramenta essencial, né? O produtor consegue ver espacialmente aonde tem problema e aonde não tem. Então a gente consegue melhorar as operações agrícolas, melhorar a operação, a aplicação de máquinas e conseguem também aplicar de forma mais eficiente os produtos e insumos na produção. Esta é a agricultura 4.0, tecnológica, inovadora, pronta para resolver os problemas do campo e agilizar a produção agrícola brasileira. Existem alguns países desenvolvidos como a Austrália, como os Estados Unidos, que estão também num ponto bastante avançado, mas a gente não está muito atrás e com certeza nós somos uns modelos para outros países mais pobres, países da América Latina, países da África. A Embrapa tem uma inserção grande na África também, que se a gente tem problemas aqui, eles têm problemas ainda mais básicos e a tecnologia pode fazer uma diferença enorme para essa população, para resolver então, não só problemas dentro do Brasil, mas para fora também. Eu acho que a gente tem que usar a tecnologia ao nosso favor, né? É possível produzir, mas você pode produzir de forma mais eficiente usando a tecnologia a seu favor. Esse já é um caso real, prático de agricultura 4.0, ou seja, é o uso da eletrônica, da informática e da computação auxiliando na tomada de decisão no campo. O programa Agricultura de hoje termina aqui. Até a próxima semana.